Olá, professora Giovana. Olá, professor Rafael. O tema do meu trabalho final do componente Fundamentos do Pensamento Científico é a lógica como estudo da forma e as ciências como estudo do conteúdo da proposição. A minha ideia é responder à indagação como podemos definir a lógica. Eu faço isso a partir das definições que Benson Mays introduz na obra Lógica Elementar e que o professor Mortari apresenta na obra Introdução à Lógica. Mates afirma que a lógica está interessada justamente na investigação da relação de consequência que vige ou não entre as premissas e a conclusão do argumento, ao passo que o professor Mortari define a lógica como sendo a ciência que estuda princípio e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, são consequência ou não de outras. Então, essa noção de inferência ela é bastante importante porque, em certo sentido, ela é objeto do nosso cotidiano. Né? Fazer uma inferência ou raciocinar, em termos mais gerais, é utilizar a informação que nós temos à nossa disposição, ou mesmo afirmações que são objeto de suposições, com o propósito de extrair conclusões a partir delas. E a lógica ela se ocupa dessas inferências, desse processo de inferência, só que de uma maneira mais específica, justamente na medida em que quer determinar se nessas inferências que fazemos, as nossas conclusões, as nossas consequências são garantidas por essas informações que possuímos ou suposições que fazemos. Essa é uma descrição claramente muito geral desse processo de inferência que nós temos no nosso cotidiano, mas é interessante porque nela nós encontramos todos os conceitos mais técnicos que o professor Mates mobiliza. Então, essas informações ou suposições prévias que fazemos, elas são as premissas do argumento. As consequências que pretendemos extrair são a nossa conclusão. Premissa e conclusão, quando reunidas, são sentenças declarativas que perfazem o argumento. E se a relação entre as premissas e a conclusão for tal que a conclusão pode ser afirmada, ou seja, justificada a partir das premissas, então nós temos a relação de consequência a qual Mendes faz referência e dizemos então que o argumento é válido. E aí nesse ponto é fundamental uma qualificação em relação a esse objeto da lógica, essa noção de validade, justamente porque no exemplo que eu exploro no texto, as premissas e a conclusão são todas verdadeiras, mas isso não é condição para a validade do argumento. Porque a lógica busca determinar especificamente se, em um dado argumento, a conclusão afirmada se segue das premissas assumidas, o que é plenamente compatível com argumentos que, na verdade, são construídos com base em premissas ou conclusões que são falsas. A validade não depende da verdade das proposições. E é justamente o que eu tento mostrar no exemplo do argumento que é formado pelas proposições todos os seres humanos são alados, todos os brasileiros são seres humanos, logo, todos os brasileiros são alados. Esse argumento, embora a premissa 1 e a conclusão sejam falsos, ele é um argumento válido ainda assim, porque assumindo que todos os seres humanos são alados e afirmando que todos os brasileiros são seres humanos, a consequência, logo, todos os brasileiros são alados, necessariamente se segue das premissas. Então, com base nesses dois exemplos, o que eu pretendo mostrar é justamente que o que interessa à lógica é essa forma do argumento, e não propriamente o conteúdo das proposições. Na verdade, a diferença que se estabelece entre os dois exemplos explorados no texto é justamente o primeiro deles contém um argumento que, além de válido, é correto, mas o segundo é um argumento só válido. Mas essa noção de correção ela não interessa tanto à lógica, na verdade, ela é objeto do conhecimento científico, que é dizer algo a respeito da natureza. E nesse sentido, então, essa noção de verdade ou falsidade das proposições também será objeto da filosofia, será de interesse da filosofia quando, por exemplo, for pensar os critérios de verdade ou falsidade das proposições, como o critério correspondentista, que é adotado pelo Bertrand Russell na obra Problemas de Filosofia. E eu concluo afirmando, então, que esse conhecimento científico ele depende dessas contribuições tanto da lógica quanto da filosofia, justamente porque pretende dizer algo sobre o mundo e para levar a cabo essa tarefa depende não apenas de critérios para diferenciar juízos falsos de verdadeiros, mas também de argumentos bem construídos que possam justificar as suas afirmações. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.